Tá, pessoal? Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Agradecer, Pai, por esse momento, por essa oportunidade desse estudo maravilhoso, essa doutrina que nos orienta, nos consola e a cada dia nos dá a oportunidade de sermos cristãos melhor. Te agradecendo, Pai, por tudo, pelas bênçãos, pela luz que abençoa o nosso irmão Fabiano, que vai nos conduzir hoje nesse estudo maravilhoso. Te agradecendo, Pai, dizendo obrigado, meu Deus, obrigado a Jesus, e assim queremos dar por aberto o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, então uma boa noite a todos vocês. Vamos começar então mais um ciclo de estudo. Espero que ele realmente seja bem agradável, que a gente aprenda junto. Como é que funciona essa modalidade bem rápida, tá? Ao invés de nós fazermos um estudo assim silencioso, apenas conosco, a gente vai fazendo ele ponto a ponto, em conjunto, porque daí o livro, ele faz isso aqui, ó, ele cresce, tá bom? Por que ele cresce? Porque o fulano falou determinada coisa que eu não enxerguei naquele livro, a etimologia da palavra, o sentido exegético da palavra, a hermenêutica dela, a historicidade, em que momento, a escola psicológica que abordava aquele tema. Então, assim, desta forma, é uma dinâmica que nós vamos fazer para que a leitura seja cada vez mais grandiosa e ela realmente fique um aprendizado grandioso em nós, tá? Então, o nosso estudo de hoje é o estudo do transtorno psiquiátrico e obsessivo, mais um livro do Filomeno que a gente está lendo, a gente já leu alguns outros, bastante. Então, eu vou abrir aqui, vou compartilhar a nossa literatura, e aqueles que quiserem acompanhar pela tela do computador, se tiver com o computador ligado, pode acompanhar, pode abrir o link, tá? Abra um WhatsApp, por exemplo, no computador, abram o link, e aí você vai ter a dimensão gigante na tela, vai poder ler junto na tela, ou ler no próprio livro, tá? Isso é uma dica que eu dou. Eu, no meu caso aqui, eu estou no celular aqui com vocês, e estou na minha tela do computador agora. Hein? Então, eu vou projetar aqui, ó, o nosso capítulo, e vai abrir aí, ó, para vocês. Certinho? Estão vendo? Conseguem visualizar? Sim. Então tá. Eu vou, só um momentinho, que aí eu vou ajustar aqui mais uma questão, que é de hábito. Momento. Opa. Deixa eu ver aqui, para evitar. Deu um bug aqui. Como está para vocês o tamanho das... Tá bem? Posso abrir mais? Assim? Pode falar, não tem problema. Até se der, pode abrir um pouquinho mais, não muito, né? Para não Desfocar. Abrir mais. Deixa 5:20 para ver como é que fica. E agora? Melhorou. Tá Acho bem que centrado na tela? Tá bem Tá bem centrado. Sim. Tá, então, podemos começar. Eu vou fazer assim, eu faço a abertura para nós. Então, o que acontece? Deixa eu subir um pouquinho para cima. Vocês estão me acompanhando. Nós vamos... O livro, então, é Transtorno Psiquiátrico Obsessivo. São 20 capítulos, como mostram aqui ao final, né? Nós vamos apresentar hoje o conceito de obsessão e a apresentação, tá? Oficialmente, o primeiro capítulo, então, é morte e imortalidade. Então, eu vou abrir aqui para nós. Vamos descer. Apresentação. É uma mensagem, então, que foi dada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda ao Divaldo Pereira Franco,
em Londres, e ele vai fazer essa apresentação, esse convite para... Vocês sabem, é uma curiosidade que eu quero trocar com vocês, que o espírito ele não chega assim e fala, né? Eu vim aqui, vamos escrever. Não, ele, apesar dele trabalhar na Mansão do Caminho espiritualmente e ter afinidade com o próprio Divaldo Franco para poder psicografar, porque ele escreve apenas pelo Divaldo, porque já há uma construção mediúnica entre eles, dentre vários fatores dos meandros da mediunidade. O Filomeno, ele pergunta para o Divaldo se o Divaldo está disposto a escrever um livro junto com ele. Então, claro que quando ele chega, o livro já está pronto no mundo espiritual. Ele só vai trazer para a Terra. Por exemplo, no livro no Rumo do Mundo de Regeneração, ele perguntou para o Divaldo se o Divaldo estaria disposto, se poderia. O Divaldo estava doente na época, aí ele disse que poderia fazer alguns capítulos, depois parava, depois fazia outros, e aí foi assim que ele foi terminando. E o livro foi feito durante o próprio período da pandemia. Diferente, por exemplo, de André Luiz e outros autores que a gente lê o fato ocorrido depois de muito tempo, o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, nós líamos ele enquanto o fato estava ocorrendo, porque o livro se trata sobre a pandemia. Então, a gente estava lendo o fato e estava vivenciando, compreende? Então, essa é mais ou menos a dinâmica espiritual. E aqui ele diz assim para nós, ele vai fazer um panorama, uma espécie de uma introdução, dizendo que os avanços das doutrinas que estudam a mente e as emoções, ele está falando do campo da psiquiatria, da psicologia, contribuem muito de maneira expressiva para decifrar os problemas psiquiátricos e os de comportamento, oferecendo terapias valiosas que os diminuem ou que libertam os pacientes das aflições, das angústias e dos desesperos que os alienam. Então, nesse primeiro parágrafo, ele está dizendo para nós que todas as escolas psicológicas vêm contribuindo para isso, né? Nada obstante, em face de muitos conflitos gerados pela tecnologia e pela comunicação virtual, comunicações virtuais, assim como pelos fatores defluentes do processo da evolução, expressando-se na hereditariedade e nas enfermidades infecto-contagiosas, o número de portadores de transtornos mentais e psicológicos prosseguem com estatísticas ampliadas. Então, ele vai dizer o que para nós aqui, daí eu passo a palavra para vocês, que com o avanço da tecnologia, nós podemos ter acessos e dialogar mais com as outras pessoas e acessos a milhares de questões. Com isso, houve esse esvaziamento emocional nosso, porque a gente perdeu um pouco do contato do físico, atrelando isso às comunicações virtuais, e com isso veio também os desequilíbrios. Daí, e outros fatores foram sendo despertados, que eram os próprios da hereditariedade, né? Aquilo que já está lá no nosso cronograma, né? Porque a Joana vai dizer que, mesmo que nós tenhamos dentro da nossa hereditariedade fatores, predisposições a termos tais e tais transtornos, ou isso transtornos na área mental, né? Ou fatores físicos, que não é mental, mas físico, no corpo físico, digamos assim, no organismo, ele vai dizer que isso pode ser despertado ou não, pelo nosso comportamento. E com isso, houve também o aumento das doenças infecto-contagiosas, exatamente porque a gente passou a ter acessos, né, de todos os tipos que a gente pode imaginar. O que vocês acham desse primeiro parágrafo aqui, desses dois parágrafos do Filomeno? Quem quer comentar para nós? Eu quero comentar. Pode falar. Não, eu estava vendo que esse livro foi escrito há uns anos atrás, né, uns 15 anos, né, pelo menos tem várias edições, já tem certo tempo, né, mas parece bem atual, assim, né, a gente vai vendo que como agora é bem percebido isso aí, né, das questões, né, acho que está se falando bastante, né, eu sempre, assim, me perguntava, né, se já tinha esses problemas, talvez porque a internet, né, a gente tem acesso, né, como falou ali, né,
Aí eu acho que são duas coisas. Tu fica sabendo de mais situações porque tu tem as redes sociais e formas de várias, assim, as coisas estão também mais explícitas porque as pessoas acho que estão falando mais dos seus problemas e verbalizando, né? E antigamente eu acho que talvez fosse escondido, então eu fico pensando se aumentou tanto assim, embora ele fala que está se ampliando a estatística, e talvez as próprias pessoas agora talvez estejam mais conscientes e falem mais, né, das suas dificuldades, né? Então a gente vê um aumento assim, e claro, com a pandemia, né, Fabiano, tá falando do livro que a gente estudou, No Rumo do Mundo de Regeneração, se falou, né, que também a pandemia era do momento que a gente estava vivendo, dos desequilíbrios e excessos, também se falou nisso, né? E na verdade, parece muito atual, né? Assim, lendo esse trecho assim, parecia agora mesmo, né? Mas na verdade ele já foi escrito há bem mais tempo. Então, o plano espiritual ele já prevê, já vai falando uma coisa, mas a gente já vai projetando que aquilo ali vai acontecer. Parece que hoje é muito forte essa fala ali, né? Que está se aumentando muito as estatísticas, principalmente pós-pandemia, ao contrário do que alguns pensam. Eu não sou psicóloga, mas tenho vários amigos, colegas. Aumentou muito pós-pandemia, né, Fabiano, assim, os transtornos, assim, porque se achou, é por causa da pandemia. Não, não, mas tem N fatores, né, que está provocando isso, assim, né, porque, na verdade, a pandemia, muitas pessoas ali que tinham uma rotina, uma atividade, perderam algumas coisas que tinham e mudou o rumo da vida delas, então, não é só durante a pandemia, pós-pandemia, né, eu fui num curso, assim, numa palestra tinha bastante essa parte da saúde mental, você falou muito sobre isso, os psicólogos ali, né, sobre que a gente está vendo um mundo bem difícil, assim, muitos transtornos, então não é só pela doutrina, né, eu acho que os psicólogos, assim, têm estudado bastante, né, têm falado muito, né, sobre isso. É que assim, ó, a transição planetária ela não começa agora, tá, pessoal? A transição planetária já começou há muito tempo. Nós estamos vivendo na transição planetária o que se chama-se de ápice, de o epicentro do momento. Então, parece que a coisa começa agora, mas na verdade ela não começa agora. Então, os espíritos já estavam atuando e trabalhando e preparando, inclusive literariamente, por isso nós estamos lendo esse livro, mas como ele foi escrito lá atrás e é tão recente? Sim, é recente porque eles já sabiam, porque milhares de espíritos vieram umbralinos, reencarnaram, e eles já sabiam a postura desses espíritos, juntamente conosco, porque nós somos também espíritos umbralinos regenerados um pouco, né? Então encontramos no espiritismo um caminho, não quero mais. O que é um mundo de regeneração? É um mundo de espírito regenerado, não é um espírito bom, é um espírito que quer o caminho do bem. Então, este espírito que quer o caminho do bem, ele não tem mais vínculo com esses vícios. Ele quer se livrar, ele quer deixar esses vícios morais para trás. Mas ao lado disso vem agora espíritos que não querem deixar esses vícios. Então, por isso nós estamos vivendo o epicentro deste momento. Parece assim, não, mas eles estavam adivinhando, né? Mas, não, na verdade, o plano espiritual, desde há muito tempo, já vem literariamente nos preparando para que a gente pudesse encontrar o que a gente está vendo hoje, né? No mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. Fabiano, Pode falar. nós somos espíritos regenerados ou em regeneração? Na verdade, quando nós ficarmos, o Brasil não, o mundo inteiro ficar todo o processo, nós somos espíritos regenerado em regeneração, eu creio que é a mesma coisa, assim. Porque em regeneração é um espírito que está no processo da sua transformação. Um processo. Mas o espírito regenerado ou em regeneração, ele é a mesma coisa porque ele não é bom ainda, ele não é puro. Né? Tá. Ele é o espírito que... O que os espíritos avisaram, isso está nas literaturas do Filomeno, isso, e está nesse último livro da Joana, que ela escreve a Terra... Eu esqueci agora o nome, a Terra Regenerada, é que
os espíritos que querem fluir o caminho do bem encontrarão uma ciência avançada, a ponto de que o fato deles estarem no processo de regeneração, como ainda haverão doenças, né? Só que não há expiação, porque ele não é mais o mundo expiatório, aquele que tu precisa sentir. Como eu sou regenerado, ou estou regenerando-me, eu não preciso mais sofrer este talante, assim. Então, a ciência vai vir e vai me ajudar a não sofrer mais. Então, nós vamos ter o contato mais rápido com espíritos de outras esferas, nós vamos ter uma ciência que vai amenizar a dor com mais intensidade, nós vamos ter um número maior avultado de entidades superiores, a educação melhorará, a política vai melhorar. Então, por quê? Porque, diz o Kardec lá no fim da Gênesis, porque o número maior de habitantes é por espíritos bons. Ele vai dizer, né? A Terra se tornará boa quando o maior número de espíritos forem bons. E é o que está acontecendo. A gente tem os dois polos vindo. Estamos com aqueles que nós precisamos também resgatar, porque são irmãos nossos. Nós somos como eles também, mas só que não queremos mais. Mas nós precisamos auxiliar. E Jesus ama a todos nós. O amor do Cristo não é o nosso amor, tá, gente? O amor do Cristo é amplo. Porque eles sabem que as pessoas só ignoram o caminho do bem. Elas só ignoram. Uma perguntinha agora. A nossa atual longevidade está ligada à mudança planetária? Porque a longevidade ela vai se aumentando à medida que nós vamos melhorando, a ciência vai melhorar. A ciência E aí nós vamos ficando nos mundos superiores, a infância é menor e o tempo de vida é maior. Então, é isso que ele vai dizendo lá no livro dos Espíritos, né? Que nos mundos, quanto mais superiores os mundos, a infância se torna mais curta e a vida se torna mais longa, porque o pesar é menor. Mas isso tudo é por causa da ciência deste mundo. Entende? Certo. Muito obrigada. Então, certo. Quem quer seguir para nós a leitura ali, para dar um salto na nossa leitura, para a gente seguir? Tormentos de vária ordem violentam o bem-estar dos cidadãos contemporâneos, atormentando-os de maneira avassaladora, que os levam à drogadição, à sexolatria, ao tabagismo, ao alcoolismo, em mecanismos sensacionais de fugas da realidade, sem que encontrem porto emocional de paz e de alegria de viver. Por outro lado, o vazio existencial defluente do materialismo e do consumismo, das ilusões do poder e do prazer sempre fugidios, das ambições desordenadas e das insatisfações íntimas, embora as aparências festivas, responde por muitos desvios de conduta que sempre infelicitam. Sobre outro aspecto, a culpa que decorre do orgulho doentio, corroendo intimamente, principalmente sem que seja aliviada pelo auto-perdão, empurra para o abismo das depressões profundas, auspiciando a perda do auto-amor e o desejo veemente do suicídio covarde. No processo da evolução espiritual, as heranças do passado, caracterizadas pelo despautério, pelo abuso e extravagância, não raro pela crueldade e desrespeito à própria, como à vida do próximo. Responde por inúmeros fatores genéticos que dão lugar aos transtornos psicóticos, assim como aos neurológicos degenerativos, que desvariam os espíritos. O que a gente percebe aqui que o Filomeno está deixando claro, né? Nós vamos usar de todos os mecanismos assim de fugas psicológicas para tentar buscar essa tal felicidade que todo mundo quer. Você sabe que na filosofia a grande busca dos filósofos, que eles sempre trabalharam, era a busca da felicidade, que é o que todo mundo quer, né? De certa forma, buscar a felicidade.
E aí, só que aqui, nesse aspecto, algumas pessoas não estão dispostas, segundo, vão buscar os vícios, que é essa ilusão, dessa fuga, dessa realidade, através do álcool, da sexolatria, do tabagismo, como ele vai dizer, ó, da droga, né? Para tentar fazer. Só que o vazio, e uma das coisas das leis de Deus que ela é sublime, é que a paz interior não se compra. Não se compra numa prateleira. Né? Não se compra assim. Não é uma lei que estabelece aqui na Terra. Né? Não se dá. É uma conquista. Eu não te dou paz. É uma conquista nossa. Então, vai acabar vindo o quê? O que ele vai dizer aqui, ó, essa culpa que vai corroendo o ser e que daí vai anunciando, né, pessoal? Infelizmente, esse vazio vai anunciando aquela proposta do desencarne coletivo, assim. As pessoas vão se suicidando porque não conseguem mais encontrar o mecanismo, né? Eu não encontro mais o que vai me preencher nesse... E aí eu vou buscar o mecanismo, muitas vezes suicídio, que é o que muitos vão... Porque enquanto vai esgotando a possibilidade de eu comprar objetos e coisas, ou pessoas, porque existem pessoas que são vendíveis, a gente ainda vai fazendo. E depois, só que isso vai... O grande problema é assim, ó, eu estou aqui, eu estou bem, mas eu vou ficar sozinho depois. Depois eu volto para o meu mundo íntimo. E aí é onde vem esse processo de... daqui para frente, diz Kardec, ele fala no livro Obras Póstumas, somente a fé vai manter em pé aqueles realmente que creem. É a fé mesmo, a crença, a fé, é o que segura. Assim. Mas vamos seguir mais um pouquinho aqui, e aí pode ir falando, tá? Fabiano, pode a falar. Lucelda queria falar. Ela levantou a mão, Lucelda. Sim. Eu me esqueci que vocês não veem quando a mão está levantada. Não, é só... quando vocês falaram que as pessoas têm a busca da felicidade, né? É que normalmente as pessoas confundem felicidade com prazer, né? O prazer material, o prazer de sentir. Então, essa busca desenfreada a este prazer leva as pessoas à exaustão, né? E à frustração, porque o prazer normalmente é fora, nunca é interno, né? Então, é por isso que tem essa parte que eu noto que nos livros de Divaldo e da Joana, é isso que eles falam muito, a gente procura muito o que está fora, o que vai me dar esse prazer. E eles confunde realmente com felicidade. Mas quando alcança aquele prazer para si, ele nota essa frustração, porque aquilo ali não te trouxe a paz interior, né? Que a felicidade é a paz interior. Não conhece, né? A pessoa realmente ela não sabe. Tem pessoas que não sabem, sabia? Ela passa pelo mundo acreditando que são coisas, são objetos. Tem aquele grande público que só desconhece. Por exemplo, assim, não sabe que às vezes um grupo de estudo como esse aqui, que traz esclarecimento, que traz informação, lá na casa espírita, aquela troca que se faz, a terapia que se faz, a pessoa ela pode encontrar um outro viés além daquele que ela só acreditou, né? Aquela crença que o limitava. Então, a partir daquele momento que ela vai ver que existe uma vida após a morte, que eu estou no mundo de passagem, e que eu posso ir trabalhando essa minha existência de forma diferente, ela vai encontrando no que ela tem a sua felicidade. Ela vai percebendo que, na verdade, ela já é uma pessoa feliz e não se deu conta. No lugar onde ela se encontra, né? Mas o que acontece? Isso se perde, pessoal, vai se infectando de tal forma, nós vamos nos deixando, olha que interessante, e eu vou gostando
desse convite e não me dou conta. E aquilo vai fazendo tanta parte da minha vida que eu conto uma história para eu poder viver aquela função. E aí vem um agravante dessa história, é que eu quero acreditar nela para permanecer nela. Então, eu sempre que na casa espírita a gente está estudando e a porta está aberta, eu vejo as pessoas assim, parece que estão anestesiadas. E a Joana fala nisso, né? Estão anestesiados, assim. E tem um público que está anestesiando elas. Elas se auto-anestesiam, mas também tem um público. Mas cabe a nós, que estamos saindo desse anestésico, desse ópio psíquico, fazer elas despertar através de um convite, de uma palavra, porque elas também estão sendo vítimas, não importa se é de si próprio, mas elas precisam também da nossa ajuda, né? Fazer esse convite, assim, porque senão daí nós vamos entrar num outro ponto negativo, né? Ela já está anestesiada e a gente só olha e fala, está, mas e nós, o que fizemos? Porque Ismael espera de nós também. Por isso ele traz para o Brasil milhares de espíritos como nós, que somos migrados europeus falidos, para que nós despertemos e despertemos os nossos antigos comparsas ou irmãos, sabe? Chegou o momento que não dá mais. Eu vejo nas mesas mediúnicas, né, só para sair um pouco da minha fala, para passar para vocês, quando os espíritos dizem muitas vezes para os orientadores, mas quem é tu? Até ontem tu estava comigo lá naquela situação. E de forma humilde, grandiosa, o orientador diz para ele, sim, meu irmão, eu estava contigo, mas agora eu não estou mais. Olha que interessante. Eu não sou mais aquela pessoa. Ah, mas tu era. Eu era, agora eu não sou mais. Isso é muito importante para nós, tá? Nós, mas eu sempre pensei assim, eu era assado, eu era... Não, eu era, agora eu sou espírito, eu não sou mais. Eu não quero ser mais. E ele diz para ele, eu não quero ser mais. Está na hora de despertar, entende? Se alguém quiser ainda fazer algum comentário, a gente então vai seguir eu tenho um comentário. Comentário, Fabiano. Acho que o convite é o passo inicial, mas é preciso que haja um querer da outra parte. Eu te falo de um exemplo na minha família. Há 1 ano e meio atrás, uma pessoa muito ligada a mim cometeu o suicídio. Não foi falta de convite, não foi falta de convocação, inclusive ele frequentou os lugares que nós convidávamos, que nós convocávamos, contrariado, mas ele foi. Só que chegou um momento que ele abandonou tudo, não quis mais nada. 2 meses depois, cometeu o suicídio. O problema dele era o álcool. Isso, mas aí é um problema aí é tratamento, tá? Isso é doença. Quando chega na questão do alcoolismo, da drogadição, tem que ser tratado mesmo, você tem que ser tratado. Sim. Agora, uma questão muito importante, né? É que, assim, ó, a nossa jurisdição é convidar, o resto não é mais com nós. Sim. Sabe? Então, a gente é com Jesus, é com Ele. Nós somos apenas executores, assim, a gente só faz o convite. Não cai sobre os nossos ombros e não caiu sobre o teu ombro a responsabilidade do ato dessa pessoa, tá? E de todas as pessoas. A gente faz o convite, apresenta, né, para ela. Agora, dali em diante, encerrou, porque é com ela. Eu, na época, eu imaginava que ele estava sobre uma influência, não de obsessores, mas de possessores.
Não, tá, sempre tem. Onde Né? tem um vício, É, tem. né? Exatamente. Porque daí, quando chega assim no último grau, tem que ter intervenção mesmo, não adianta. Tem que haver uma Sim, intervenção medicamentosa, tem que haver uma intervenção ali. E porque ali a obsessão já está bem também forte, sim, é bem sim. forte. Porque daí a É. pessoa não tem mais condições mesmo, ela não consegue. Não, Tanto é que ele acabou não conseguindo. tá bom. Mas assim, vamos seguir então? Quem gostaria de fazer agora a leitura para nós? Eu posso fazer, Fabiano. Pode. Concomitantemente, as obsessões de caráter espiritual exameiam na sociedade, dando lugar a aberrações de diversos portes e fenômenos de loucura que se confundem com as psicopatologias academicamente classificadas. Desse modo, são múltiplas as manifestações do desequilíbrio mental e emocional, cujas causas estão sempre fixadas no cerne do espírito, por ser o responsável pelos pensamentos, palavras e atos que constituem a existência. Só um momentinho aí, amigo. Olha só, ele está trazendo aqui, tá? Que há alguns tipos de transtornos mentais que é causados por obsessão, que no campo acadêmico, das escolas acadêmicas, estão sendo atrelados muitas vezes, tem o CID e tal, mas às vezes não tem nada do CID. Ou se tem, não é tanto assim. O CID é o código, né, da doença. A pessoa está passando por um processo mesmo de uma obsessão espiritual. E está se taxando ele com um problema lá de uma esquizofrenia. Não quero dizer que a esquizofrenia não seja uma enfermidade, mas há processos espirituais que provocam tal fato que parece ser um esquizofrenia, ou que pareça ter tal ou tal enfermidade. É o que ele está chamando aqui, né? Que é o desequilíbrio. Eu volto um pouquinho, ó. Olha lá, as obsessões de caráter espiritual estão na sociedade dando lugar a aberrações de diversos tipos, tá? E é confundido com as patologias que são classificadas na universidade. E que não tem nada, não tem ali problema nenhum. É só obsessão. Mas pode seguir, amigo. Fabiano, um comentário. Eu falo por experiência, né? Com uma passagem, um tratamento que eu tive com um psicólogo e com 2 psiquiatras. O último agora, aliás, em ambos, todos eles, eu notei claramente que, e eu fiz isso no último agora de propósito, né? Eu coloquei o campo da espiritualidade sobre a mesa e ele correu. Então, ainda, apesar da ciência nós estamos acompanhando a ciência, né? Mas muitos profissionais ainda não têm essa visão, né? E eu cheguei a comentar isso contigo, né? Que chegou o momento de eu administrar essa situação e então agora hoje, por sinal, eu terminei a medicação, não vou tomar mais, mas ele pediu que eu passasse aí uns 30 dias, voltasse lá, né? Mas quando tu entra com a parte espiritual, os 3 que eu tive oportunidade de conviver, os 3 fugiram do assunto, né? Eles não dão abertura nenhuma nesse sentido aí. Mas vamos lá. É claro que o que acontece assim, quando a gente faz uso de uma medicação, a gente nunca para essa medicação, seja ela qual for, né? Seja o transtorno mental ou o problema, a síndrome ou o problema físico, né? Ele faz o que tu fez, procura o profissional da área e vai conversar com ele, porque o paciente pode conversar, diga-se de passagem, o paciente deve conversar. Está numa lei, o paciente pode, sim,
conversar com o médico e perguntar as coisas, e junto com o médico. Não existe mais. Já está se indo embora essa história de que o paciente chega ali na frente do médico e ele apenas diz, toma isso e pronto. Ele pode, sim, dialogar, principalmente na área psíquica, ele pode conversar com ele, estou me sentindo bem, gostaria de fazer tais experimentos, diminuir ou aumentar, ou quem sabe migrar para o outro, não está me fazendo bem. Porque assim como o remédio da pressão alta, por exemplo, do remédio psíquico, ele é um remédio que não é pronto para a pessoa. A pessoa vai experimentando até achar a medicação que melhor lhe cabe, né? Porque não é pronto, assim, fizemos o remédio e esse remédio vai dar... Tem remédio de convulsão que se dá para problemas com dores. Tem pessoas que tomam remédio X para outras questões que são atreladas, mas isso é muito importante, assim, a gente vai conversando com o paciente. Agora, esses tipos de profissionais, eles vão se moldando, ou vão ficando para trás. Porque o Kardec perguntou lá para os espíritos, e se a ciência, né? A ciência não, ele diz na questão religiosa, não aceitarem as questões espirituais? E a resposta foi assim, bem assim ele respondeu, bem ridículos ficarão. O que ele quis dizer? Bem ridículos ficarão, porque eles vão tentar sustentar ideias que não vai ser mais sustentáveis. Não vai mais se poder sustentar. Não vai se poder fazer uma medicação para todas as questões, porque há a questão que o espírito precisa resolver, né? E aí o espírito ele precisa resolver essa questão. Ora, se ele está fazendo uma relação com uma casa espírita ou qualquer outro ambiente que está lhe favorecendo, é natural que ele faça novas conexões neurais. Essas novas conexões neurais vão fazer derramamentos hormonais diferentes e não vai mais ser preciso usar determinadas questões de droga, de substâncias. Então, e vocês percebam? Então, o profissional tem que caminhar para essa área, porque se ele não caminhar para essa área, ele vai ficando para trás. E aí, como diz o Kardec, bem ridículos ficarão. Né? Mas segue lá para nós, Roberto. Herdeiro de si mesmo, transfere de uma para outra etapa as conquistas e os prejuízos que se faz possuidor, sendo-lhe impostos os deveres da reabilitação e do refazimento quando erra, tanto quanto do progresso, quando se porta com equilíbrio. Mesmo quando, sobre a ocorrência das provas e expiações, encontra-se em processo de crescimento interior e na busca da meta iluminativa, que é a fatalidade, da qual ninguém consegue evadir-se. A jornada carnal é um laboratório de experiências valiosas para a felicidade real. E por isso mesmo, a reencarnação é imposta a todos os espíritos, a fim de que possam desenvolver a essência divina que neles jaz, aguardando os valiosos recursos que lhe facultem a expansão. A dor, por consequência, é fenômeno natural na trajetória ascensional, em que todos se encontram colocados. Com a função específica de despertar a consciência humana adormecida, é o estímulo para a busca da harmonia e da alegria de viver que deixam de existir no comportamento humano. Aí que está um ponto importante, amigo, olha só. Ele está trazendo para nós, entre outras linhas, por isso a riqueza de nós lermos assim, paulatinamente, pegando a intenção do autor, porque ele está falando, mas ele pede para nós, para que a gente entenda onde ele quer chegar. Ele está querendo dizer aqui, que a dor não vai sair de nós. Então, a gente não pode confundir dor, agora eu não sou uma pessoa plena, eu sou uma pessoa sofredora, então eu tenho problemas, porque eu sofro. A dor, ela faz parte desse burburinho que é a reencarnação, porque ela é uma coisa imposta, a reencarnação, todos temos que reencarnar,
porque a matéria tem que evoluir, nós precisamos fazer a matéria evoluir, e só o espírito faz isso. Então, ela sai desse estado bruto para um estado mais sublime. E é óbvio que eu, estando no corpo, eu venho a sofrer. Eu estou sofrendo, estou com frio agora aqui. Daqui a pouco vem o calor, eu vou estar com calor. Mas eu não posso atrelar isso a ter um problema agora na minha vida. Eu sou uma pessoa extremamente infeliz porque eu tenho a dor. Então, ele está dizendo aqui que essa dor é o buril que faz com que a gente, a dor, por consequência, é um fenômeno natural nessa ascensão, nessa aspiral de subir ao céu, ao qual todos nós temos que ir. Vocês entendem? A gente tem que ter esse feeling, assim, para poder perceber, assim, não, agora eu vou ficar isento de dor, para dizer que eu estou evoluindo, que eu estou no caminho correto, então eu não vou mais ter dor. Não. A dor é o fenômeno natural para fazer eu andar. Tá bom? Se quiser. É o alarme? É o alarme. Preocupados com o imediatismo, os homens e as mulheres deixam-se embair pelos fogos de artifício do prazer momentâneo, investindo todos os bens que dispõem para fruí-lo, inevitavelmente se comprometendo com os prejuízos morais que passarão a atormentá-los depois. Beneficiados com as conquistas modernas das ciências e da tecnologia, arrojam-se à translocada corrida do possuir mais, a fim de mais desfrutar, utilizando em demasia a organização física prematuramente ou, quando envelhecidos, mergulhando no ressentimento que decorre da insatisfação de não haver influído o máximo que agora está ao alcance das gerações novas, ou porque esse benefício chegou-lhes tarde demais. O equívoco em torno da existência planetária, que é de educação de valores, de aquisição de bens espirituais, é o responsável pelo terrível engodo de querer-se alucinadamente extrair do corpo todas as sensações que ele pode proporcionar, sem a lucidez necessária para compreender-se que, dessa forma, se o exaure mais rapidamente, portanto, diminuindo o tempo disponível para a sua fruição. As mentirosas promessas do gozar até exaustão seduzem e passam rapidamente, sendo substituídas pela realidade do cansaço, do desencanto, das novas necessidades de continuar experimentando o prazer fugaz, que se transforma em revolta e ressentimento. O cardápio da mesa farta do gozo, embora a beleza exterior, oculta acepipes venenosos e líquidos alucinantes, que envilecem o caráter e intoxicam a vida. Uma existência saudável é o único meio para as futuras reencarnações planificadoras. Sofrendo-se o efeito daquelas comprometedoras que ficaram na retaguarda, os impositivos do sofrimento constituem as abençoadas terapias renovadoras para a real conquista do bem-estar e da paz. Por isso... Aqui um fator importante, que quando ele coloca aqui, os impositivos, porque é imposto, né, do sofrimento, ele constitui uma abençoada terapia. Gente, assim, algumas dores é remédio. O umbral é remédio. Alguns lugares de sofrimento no mundo espiritual é medicação, gente. Isso é muito interessante a gente saber, tá? Então, alguns sofrimentos, eles saem do ponto de sofrimento para medicação.
Então, assim, aos meus olhos, aquilo é um sofrimento, mas para aquela pessoa que vive, é o melhor remédio. Então, por isso, o impositivo da dor nesse sentido, né? A dor todos vamos viver. Quando Jesus diz lá no Evangelho, bem-aventurados os aflitos, não estava falando, diz lá o Espírito, para os que sofrem, porque todos sofrem, diz os Espíritos. Mas bem-aventurados os que sabem sofrer bem. O que é o sofrer bem? É a consciência do porquê está passando pelo problema. Entende? Não é aquele que sofre apenas porque acha que é um vitimado do mundo, assim, mas ele traz que... Porque ele vai colocar assim, gente, ó, a dor, rapidamente para vocês, que existe a resignação e a aceitação. Passou uma moto aqui no barulho. O Evangelho segundo o Espiritismo vai falar o seguinte assim, ó, a resignação da dor, tá? A resignação é o consentimento do coração. A aceitação é o consentimento da razão. Então, assim, eu aceito, mas aqui não. Então, é só a razão que aceitou. Mas a verdadeira resignação é quando há o consentimento do coração. Ou seja, eu estou vivendo isso, que eu não posso mudar, eu não consigo, mas aqui está consentido. Eu vou me resignar. Resignar não é uma submissão, mas é uma ação constante, trabalhando. Vou trabalhar, vou seguir. Vivendo, trabalhando em prol do bem de mim mesmo, ainda que eu carregue este fardo de dor. Isso é resignação. Resignação é aquela pessoa que tem uma doença e está tomando os seus remedinhos, está dialogando, como tu fez com o médico, isso é uma resignação. Resignação é aquela pessoa que busca o melhor para si, para os outros, ele acredita no bem, é uma pessoa resignada. Né? Então, a dor também é remédio. Lembrem sempre disso. A cama, para algumas pessoas, é um remédio. Quando o sujeito, ele acha que tudo está sobre o comando dele, a cama vai convidá-lo a pensar. Felizes os que cuidam. Né? Então, são reflexões assim que pesam aqui, ó, na colocação do Filomeno, né? Mas, pessoal, fiquem à vontade, tá? Eu vou sempre seguir falando. E agora vocês podem falar também, tá bom? É aberto. Fabiano, aproveitando, eu tinha duas colocações para fazer. Uma tu acaba de falar, que era nessa relação com a dor, né? Da resignação, e como é que tu colocarias aí o auto-perdão? É uma forma de resignação, porque assim, ó, o auto-perdão é quando a pessoa, a Joana fala isso, o auto-perdão é quando a pessoa ela reconhece que ela estava errada, mas ela não fica mais carregando o peso daquele fardo. Ela entende que, olha, perdoar-se não significa deixar o fato para trás, mas saber que agora eu preciso resolver ele daqui para frente. Então, eu vou me perdoar por isso, mas eu preciso seguir não cometendo. Né? Então, é nesse sentido, o auto-perdão é nesse sentido. Porque quando a gente comete um ato com alguém, não significa dizer assim, eu me perdoo por ter feito isso, mas isso não anula o fato que eu fiz. Eu preciso ajustar, né? E o auto-perdão está em apenas entender assim, ó, Joana isso, assim, a Joana que trabalha essa questão, que nós precisamos entender que eu não sabia e que agora eu estou me dando conta. Então, por este fato, eu vou me perdoar nesse sentido, e esse auto-perdão não simboliza assim, agora deu, eu me perdoei, tudo está anulado. Não, mas um auto-perdão no sentido de um novo recomeço, eu vou recomeçar. Porque se eu não fizer esse auto-perdão, eu vou ficar sempre me punindo. Eu vou ficar assim, ó, pesando. Já não basta o erro,
a culpa, e aí eu fico me punindo a mais, né? O que Jesus disse lá para a mulher, né? Alguém te acusa? Pois é, eu não te acuso. Eu não estou aqui para ser o teu executor. Alguém te acusa? Não. Então, por que tu quer carregar esse fardo contigo? Ele diz para ela, em outras palavras. Por que tu está carregando esse fardo contigo? Né? Mas vamos seguir, então. Por isso, ocorrem os transtornos psiquiátricos, psicológicos e obsessivos, cada dia mais numerosos, em alerta claro quanto a insofismável para todas as criaturas. Expressam-se em alienações mentais, em transtornos emocionais, em obsessões puras e simples, agravando-se quando se mesclam as problemáticas fisiológicas, psíquicas com as espirituais, complicando o quadro da psicopatologia difícil de ser erradicada. Em todas elas, o paciente desempenha um papel relevante, sendo sua cura o resultado de imprescindível contribuição pessoal, ao lado da assistência que deve receber, tanto a especializada quanto a afetiva dos familiares e amigos aos quais se encontra vinculado. Ninguém que se encontre a sós em qualquer processo alienatório, isso porque os comprometimentos negativos igualmente têm lugar com parcerias identificadas com o fenômeno. Por essa razão, quando alguém tomba nas malhas dos desequilíbrios mentais e espirituais, no seio de qualquer família, gerando sofrimento para outro, não se trata de ocorrência casual, mas causal. Naquele grupo, encontram-se outros espíritos que participaram das mesmas infames refregas, ora em recomposição. As divinas leis são inexoráveis, porquanto funcionam com estável critério de justiça, e sem qualquer privilégio, quem quer que seja. A cada ação corresponde uma reação de idêntico efeito. Só para dar uma ênfase rapidinho aqui, que eu coloquei justificado ali em amarelo, que não existe esse acaso, tá, pessoal? Então, se nós, e todos nós, tá? Todos nós vivemos isso. Temos aquela pessoa difícil na nossa família, o que não quer dizer que seja só ela, nós podemos ter essa pessoa difícil, né, para os outros. É bom a gente lembrar disso, que a gente acha que existe alguém difícil, mas às vezes a gente não se dá conta que o difícil é nós ali. Não existe um acaso, tá? Está ali uma trama espiritual muito grande, porque daí a gente vai ver isso nos dramas que o Filomeno vai contar, em que as pessoas vão se reencontrando nesses dramas espirituais. Então, eu era daquele que partilhava daquele momento ali, e que enlouqueci, talvez ajudei a enlouquecer aquela pessoa naquela questão, ou auxiliei, e hoje eu encontro ela nos meus braços. Pode vir como um filho, pode vir como um sobrinho, cai às vezes de paraquedas lá na nossa casa, nem era da família e de repente entra, né? Mas sempre vai estar no rol da família. Por quê? Porque na família não tem como fugir, tá? O vizinho, eu fecho minha casa, meu portão, ele fica lá na casa dele. Mas na família, não. Na família está trabalhado isso, né? Então, isso o que ele está querendo trazer aqui para nós é que, diante disso, seja qual for o drama espiritual ou psíquico ou mental que a gente esteja vivendo, isso está atrelado a um vínculo que está muito bem amarrado de uma existência nossa passada, tá? Se ninguém quiser falar, alguém quer colocar algum ponto de vista, trazer alguma experiência, alguma questão, senão a gente segue para o nosso tempo aqui do relógio. O grupo familiar é santuário de renovação coletiva, onde todos os membros se encontram para crescer juntos, reconciliar-se, aprender a servir
e ampliar a capacidade de amar. A calceta de hoje é o líder do crime de ontem, que arrastou outros inconsequentes para suas fileiras perversas. Reunidos novamente, devem se ajudar no processo de libertação e que se encontram comprometidos. Na atualidade, a solidão abraça o desespero. O vício confraterniza com o crime. A perversidade envolve-se com a violência em demonstração de loucura coletiva, que toma conta do planeta no seu momento de mudanças moral e espiritual para melhor. Felizmente, os missionários do bem nas ciências mentais ampliam o elenco de terapias oportunas, incluindo o amor, o respeito pelo paciente, pela sua dignidade, envolvendo-o em compreensão e bondade, sacerdotes que são da saúde, irmãos gentis do sofrimento. Ao mesmo tempo, a extraordinária contribuição da doutrina espírita em favor dos seres humanos faculta a compreensão dos fatores causais dos sofrimentos, particularmente das problemáticas mentais, emocionais e comportamentais, esclarecendo quem é o enfermo, as razões por que se encontra em padecimento, assim como as interferências dos parceiros de ontem, ora revoltados e transformados em inimigos, em acerbas lutas de vingança e odiosidade. Unindo-se a duas doutrinas, a da mente e a espiritual, muito mais fácil torna-se entender o doente e a doença, compreendendo-se que essa última somente existe por causa do primeiro ser delinquente. Aprofundando-se a sonda da investigação dos problemas humanos no cerne do ser, encontra-se a vida exuberante em longa jornada de renascimentos, nem sempre felizes, que deram lugar a ocorrências da atualidade. Como se multiplicam as clínicas psiquiátricas em moldes humanos e dignificadores, muitas delas com programação espiritual, com departamentos de assistência espírita, apresentamos esse livro que trata do formoso labor de instalação de um setor especializado em atendimento espiritual aos pacientes obsediados ou não, em venerável instituição brasileira dedicada à saúde mental. Procuramos relatar as providências tomadas pelo plano espiritual em conformidade com as aspirações dos membros reencarnados, que se dedicam ao ministério de socorro aos alienados mentais. Certamente, como se pode compreender, não conseguimos expressar de maneira mais clara os cuidados e empenhos de ambos os grupos de trabalho, materiais e espirituais, sintetizando quando podemos observar, acompanhar e mesmo participar. Tá bom até aí. Ele está falando, então, porque nós vamos depois entrar nos dramas e nos casos, né, ao longo do livro, como a gente fez do Sexo e Obsessão, que a gente viu todo o drama do Mauro, do Marquês de Sade, né, da França, Brasil, e aqui nós vamos depois ver, porque o Filomeno, então, vai fazer todo o acompanhamento nesse espaço, né, nesse hospital aí, que ele vai relatar para nós. Então, né, nessa breve introdução. A Vanessa quer ler um pouquinho, Vanessa? Nossa. Posso ler? Pode. O nosso interesse é demonstrar que as atividades de todo e qualquer porte, quando se fixam em objetivos nobres, são minuciosamente programadas, executadas sem pressa nem atraso, obedecendo aos impositivos da sua necessidade.
Como sempre, todos nos encontramos em sintonia com as forças que se movimentam nas faixas em que fixamos o pensamento e nos comportamentos mantidos, nunca nos falta um apoio e socorro providencial dos céus, através dos nobres mensageiros da luz, infatigáveis trabalhadores de Jesus na construção de um mundo melhor. Fazemos E, votos... Vanessa, só um pequeno adendo ali, né? Esse pedacinho, esse fragmento que tu leu, tu vê, e os espíritos, eles sempre vão procurar fazer uma atividade séria quando estas se fixam objetivos nobres, seja numa casa espírita ou não, seja num hospital, numa escola, num posto, numa instituição que auxilia pessoas. Se há ali trabalhos nobres que dignificam o ser humano, né, eles estarão ali auxiliando. E isso aqui é muito importante, essa colocação, porque por isso a gente, quando nós somos espíritas, né, ter sempre esse respeito com a nossa instituição, o respeito com a nossa postura, o respeito com a nossa ação dentro do centro espírita, porque assim, pessoal, tá? É bem sério. Ter um nome de uma casa e intitular ela como um centro espírita não significa dizer que façamos ali um trabalho nobre. Depende muito dos seus trabalhadores. É a união desses trabalhadores, a fraternidade sempre trabalhando continuamente, porque a gente sabe que há um conflito natural, porque somos mentes diferentes, e esse conflito ele é saudável, né? Porque isso é o ajuste que vai fazendo com que a casa cresça, mas que ela nunca perca o seu norte, que é o Evangelho de Jesus, a ciência kardeciana, e todo o processo que é os postulados espíritas e esse objetivo nobre. Os espíritos estarão sempre auxiliando. Por isso ele diz, quando se fixam objetivos nobres. Vocês percebem essa informação que o Filomeno traz, né, para nós. Mas pode seguir, Vanessa. Fazemos votos que o nosso tentame possa contribuir para esclarecer algumas mentes e animar os sentimentos que se entregam à faina do bem sem limite, em todo lugar e a todo instante, facultando aos espíritos bons a possibilidade de a todos utilizar na programação da felicidade geral. Londres, 15 de junho de 2008. Posso continuar ali a outra parte, conceito e obsessão na óptica espírita? Vamos ver, então, por que ele vai trazer para nós o conceito, né, de obsessão? Porque ele está interessado em saber que quem vai ler precisa saber, então, o que se trata essa tal obsessão que ele cita lá em cima, né? Porque até então o livro vai falar de transtornos na área da psiquiatria. E qual é o conceito, então, lê para nós? Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. O conceito de obsessão, então, está lá no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e também está na Gênese. A questão da obsessão, ela tem 3 níveis, né? É a simples influenciação, a ação de um espírito, a inspiração, depois ela vai para subjugação, para
Obsessão, subjugação, e o outro que é uma espécie de possessão, mas não é uma possessão como nós entendemos, de possessão de tomar o meu organismo, mas é todo mental, né? A pessoa não consegue mais ter ação, e aí é controlada radicalmente pelo espírito, assim. Mas ela começou, né? Em algum momento ela começou, né? Sim. Bom, eu abro então aqui para nós conversarmos um pouco, então. Eu acho que a Aline quer falar. Vamos lá, então. Isso. Achei interessante que fala ali que ela oblitera. Eu fui pesquisar o sentido, porque, assim, nos nossos estudos, né, tanto nas obras de Kardec, como todas, né, tem algumas palavras que a gente não costuma ver no dia a dia, né. Então, eu estava lendo ali o sentido é que faz desaparecer aos poucos. Então, a obsessão, ela é como se fosse uma interferência, né, numa ligação, digamos assim. Aí faz desaparecer aos poucos, assim, se a pessoa tem a mediunidade, vai tomando conta daquilo ali, seria isso? Isso, ela não é que ela deixa de ser médium, tá? Obliterar significa que ele não permite mais que o que era para ser medianeiro entre o mundo espiritual, ele passa a ser o parasita somente utilizável daquilo, entendeu? Ele continua sendo médium, a pessoa, só que ela fica sendo só daquela situação. Tanto é que quando esse médium obsidiado ele vai trabalhar na mesma mediúnica, ele fica sempre sob a ação daquele influxo do obsessor. Uhum. O Aí obsessor acaba tirando a questão enfim, da atividade ali daquela pessoa para si, para a comunidade, enfim. Exatamente. E também, claro, a pessoa deve se sentir diferente, porque é diferente tu receber todos os influxos bons, e enfim, né? Porque a pessoa que tem a mediunidade, né? Enfim, tem uma gama de coisas que a pessoa acaba sentindo e daqui a pouco fica naquela linha só, né? Naquela faixa energética só. Exatamente. Né? E uma das questões assim que vai obliterando, vai anulando na pessoa, no médium obsidiado, é a capacidade de perceber o ridículo. Então ele acha assim que as pessoas estão erradas, que as pessoas estão sinalizando, é ele que está certo. Aí é Jesus que está se comunicando aqui, vocês não acreditam, né? Ele me disse que Jesus é Jesus. Então a pessoa obliterar isso. A mediunidade fica como se fosse infectada, de tal forma que ele não faz o filtro mais, entende? Ele fica sobre um fluxo, assim. Sim, e até pelos níveis, né, que pode acontecer, né, dessa obsessão. E aí eu penso, assim, nesse estágio que daí a pessoa já começa a não se dar por conta. Como que ela vai achar os caminhos para sair disso? Só, né? É a reforma íntima. Qual é o nosso objetivo de estarmos na casa espírita? Reforma íntima. Qual é, digamos assim, o que nos torna grandioso dentro da casa espírita? É o cargo espírita, é ser presidente. Desculpa, é humildade. É humildade. Cargos são coisas políticas que alguém precisa estar ali para executar, mas aquilo não anula a minha reforma íntima. Não anula que eu tenha que errar e pedir desculpa. O fato de eu estar na condição que eu estiver na casa espírita, nada anula a que eu seja igual a todos os outros, ou seja, aprender igual, estudar igual, não saber, ou saber. Eu não sei tudo porque eu sou presidente, ou porque eu sou líder, ou porque eu sou chefe, porque eu tenho esse setor, porque eu estou aqui há 30 anos. Não, isso nada anula a reforma íntima. Então, qual é a base principal, vai dizer os espíritos, principalmente Kardec, lá aí no Livro dos Médiuns, ele diz qual é o lenitivo, o antídoto contra as obsessões? Reforma íntima, humildade. Humildade não é a subserviência. A humildade é a capacidade de se
permitir escutar dos outros que está sendo ridículo. Meu irmão, tu não tem condições. O primeiro ponto nós vamos discutir aqui é que não teria condições de Jesus dar essa comunicação por ti, não pelo Cristo, porque para Cristo pode tudo. Jesus pode tudo. O que não tem condições é que nem nós não temos condições psíquicas de captar aquela onda mental. Não é nenhuma questão moral, é mais até física. Eu não tenho condições de fazer aquela leitura, porque ela está numa onda vibratória tão fina, tão aguçada, que eu não tenho essa estrutura. Vocês me entendem como é que é? Por isso, nesse sentido. Então, se a pessoa é dada à humildade, porque isso é o objetivo da casa espírita, a reforma íntima, ela vai começar a perceber, não, tá certo, eu não tenho condições de fazer isso, porque eu não trago esses elementos ainda, né? E Jesus não encontra em nós. Então, ele precisa raciocinar em torno disso. Agora, a partir do momento que eu perder o endereço da reforma íntima, ou eu me isentar disso, aí sim, aí eu sou o prato perfeito para os espíritos obsessores. Hein, Fabiano? E também é um ato contínuo, né? Não quer dizer porque eu me melhorei num determinado momento, estudei na casa, melhorei, mas daqui a pouco a pessoa pode estar sempre cair em tentação, né? Como se diz, é orar e vigiar sempre, né? Então não quer dizer porque tu também ou é um professor ou é um presidente de uma casa, tu não está sujeito, né, a recair, né? Em tese tu tem o conhecimento da doutrina, tá mais preparado, porque tu sabe os remédios, né? Que como tu falou, né? Não se deixar levar pela vaidade, mas nós somos seres humanos aqui, ou melhor, seres espirituais vivendo uma experiência, né, carnal. Não, nós estamos suscetíveis a tudo no mundo, então não quer dizer porque tu já, como tu faltou, há 30 anos na casa, que tu não possa cair lá adiante, né? Tem que sempre estar orando e vigiando, e a reforma é um ato contínuo em todas as existências que a gente tem, né? É um degrau de cada vez, então não quer dizer porque um dia tu teve lá, não quer dizer que daqui a um tempo tu depois não possa vir como tu falou, né, ou nos livros do médium, uma das maiores, assim, coisas que tem que ser cuidado, principalmente os médiums, né, quem tem essa capacidade, como tu fala, né. Mas é um equívoco, tu sabe, Rita, isso que tu tá trazendo é muito importante, porque é um equívoco, é grave, chega a ser grave alguém achar que o local onde ele está e a postura, ou a condição em que ele está, o isenta de não conhecer, de não saber, e o isenta de ser obsediado. Porque isso é só humano. Nós criamos o grupo. Tá? Então, nós estamos estudando. A gente está aqui, tem o grupo, eu estou na condição da mediação. Estamos conversando, fazendo aqui o trampo. Mas isso aqui não tem nenhuma isenção com relação ao plano espiritual, seria fora da casinha, assim, eu imaginar esse tipo de coisa. Mas eu estou há 30 anos, né? Eu já vi pessoas falarem, estou há 30 anos na casa espírita, eu tenho esse direito. Bom, se nós contarmos quanto tempo a gente vai na casa espírita, eu vou 3 vezes na semana. Quantas vezes tu fica lá? Eu fico 1h30, 2 horas. Então, tu não está há uma semana na casa espírita. Tu está 2 horas por dia, o equivale a 2 dias, tu estava 4 horas por semana. Então, se eu estava 4 horas por semana, eu estava apenas em um mês, 16 horas no mês. Eu não estava 30 dias trabalhando na casa espírita. Portanto, eu não estou 30 anos na casa espírita. Porque a gente tem que contar também os dias que eu não estou na casa espírita, e isso não se conta. A gente diz 30 anos, mas eu trabalhava todos os dias? Não, né? Então, vocês notem que é uma ilusão da nossa mente? Não, e acho que assim, até é ao contrário, né, sabe que eu estou estudando mediunidade ali, né, que tu deu aula para nós ali, né, e até a gente foi chamada a atenção, né, o facilitador na última aula falou, até os médiuns, não por acaso, né, foi um dos primeiros livros que Kardec escreveu, foi o livro dos médiuns, e o que ele falou?
que o médium, às vezes, é mais suscetível a cair, inclusive, né? Ao contrário do que se pensa. Por quê? Porque a gente já conversou sobre isso aí uma época, né? Mas só para socializar com os colegas aqui. Em tese, o médium, é claro que ele teve um conhecimento da doutrina, teria, em tese, mais ferramenta ou mais acesso a um conhecimento, mas não quer dizer que isso, ele é o que a gente fala sempre, o mais importante é botar em prática, a gente sempre fala isso, né? Vão fazendo, pessoal, senão vocês vão estar aqui na casa 30 anos, 40 e fazendo, ainda não estou pronto para dar aula, ainda não estou pronto para fazer. Então, o mais importante para o plano espiritual, o que eles esperam de nós, é realmente fazer essa reforma e estar sempre se vigiando e como não. É porque eu virei daqui a pouco um médium psicógrafo, né? Como a gente falou ali, tenho várias habilidades para escrever, ou sei lá, tenho acesso a esse mundo que eu estou isenta ou não suscetível a ficar obsediada, né? Então tem que entender isso. Às vezes o espírita tanto mais pode ser obsediado com alguém que nem espírita entendeu? Talvez a pessoa que está fora da casa pode ter feito a reforma íntima de um outro jeito bem mais do que nós que está na casa. Claro, a gente estando na casa, fazendo curso, né, Fabiano, ajudando os trabalhos ali, a gente está mais atento, talvez, a isso, mas não quer dizer que a gente não vai ser obsediado nunca mais na vida, né? Eu acho que isso tem que ter esse cuidado, porque eu vejo que as pessoas falam muito isso, né? Acho que elas acham que depois de um tempo nada mais vai acontecer. Não, isso é para sempre, né? Assim, o mundo espiritual, ele quer que a gente evolua e progrida sempre. Então, e progredir não é, como tu falou, né? O cargo da casa espírita, o cargo que tu tá lá. É muito mais uma postura, né, que tu tem no dia a dia na tua vida, né, então a gente tem que estar tanto mais atento até por ser espírita do que outros que não têm nem acesso a esse conhecimento da obsessão, né, porque tem pessoas que não acreditam nisso, né, você sabe que falar em obsessão para algumas pessoas, né, como estava falando, né, algumas pessoas a gente tenta falar dessas questões espirituais, as pessoas não aceitam, né, essas falas nossas, mas enfim, acho que cada um aí trilha o seu caminho, né? Às vezes não está pronta para ouvir isso, quem sabe depois, né? Mas a gente não é por ter acesso ao conhecimento que a gente não é suscetível, né, Fabiano, também a isso. Então, a gente tem o conhecimento teórico, né? Mas a gente tem que estar sempre orar e vigiar, como diz, né, o livro dos espíritos, né? Pode falar, pode falar. O médium, eu acho que é muito mais suscetível aos ataques do que as outras pessoas, né? E, claro, que a gente sintoniza, porque nós não somos perfeitos, por mais que a gente vigie, enfim, né? Mas isso eu acho que a gente sente na pele, né? Quando a gente começa a trabalhar, a estudar na casa espírita, né? Como a gente é atacado ou provado, né? E como tu tem que ter muita persistência, perseverança para não desistir, né? Porque o assédio é grande, né? E como somos pessoas, né, em processo de evolução, como qualquer outro, sendo espírita ou não, né? Somos suscetíveis, mas pela condição das faculdades mediúnicas, eu acho que se torna pior, não sei se é isso, né? Não, é perfeito, exatamente. A Lisiane tocou num ponto que eu ia trazer agora um ensinamento budista, por exemplo, assim, ó, no budismo ele diz assim, se nós temos um pé de laranjeira seca e um pé de laranjeira com frutos, e eu quero comer a laranja, qual eu bato? O que dá frutos, né? Então, existem assim, duas questões, né? Existe sim a obsessão, que é uma falta de uma reforma íntima. Eu estou sendo um auto hipócrita, porque eu não engano ninguém, eu engano a mim mesmo, né? Então eu não estou sendo honesto comigo mesmo. E honestidade não é ser puro, tá? Honestidade é o reconhecer-se assim, ó, essas minhas falhas, minhas condições, eu quero mudar. E é fantástico a pessoa ser assim. Essa é a pessoa respeitada pelos espíritos. Não é a pura. É a pessoa que reconhece as suas falhas e tenta ser melhor a cada dia. Agora também tem
como a Lisiane fala, né, os ataques espirituais, porque tu também está produzindo algo bom, né, gente? Está incomodando. Então, tu tem frutos. Tu tem frutos a oferecer. E aí, nesses casos, a Lisiane também coloca, e ali a Rita traz para nós muito bem, que a gente está suscetível a isso, sendo ou não espírita, porque é natural da nossa vida. Agora, uma coisa muito importante, tá? Quando a gente precisar parar para pedir ajuda, a gente tem que pedir. E os nossos colegas têm que nos olhar com compaixão. Eu vou citar um caso para vocês rapidamente, assim. Passou pela minha vida um instrutor meu que, quando eu comecei na Casa Espírita, um dia eu encontrei ele há uns dias, muito acabado, assim, doente mesmo. E eu falei com ele e disse: como é que tu tá? Quanto tempo? Te lembra? Lá na escola, coisa e tal. Que legal, não te vi mais. Aí ele disse: eu estou agora fazendo um tratamento na casa. Eu estou com uma depressão profunda. Claro que ela é um fator que despertou nele biológico, e aí com isso, eu não fiquei bem espiritualmente, agora eu precisei parar. E neste momento, a gente tem que olhar para essas pessoas e dizer assim: então chegou o teu momento. Tu não fizeste tanto pelos outros? Chegou o teu momento, meu irmão. O teu momento de receber. E ali, gente, está a grandeza espiritual. A grandeza espiritual não é aquele autossuficiente que fica caminhando muitas vezes pelos corredores de cabeça alta, escudo na testa, achando que nenhum mal lhe ocorre, porque é o sabichão e sabe tudo. O verdadeiro espírita, diz Kardec, é aquele que reconhece que não pode ser mais o que foi ontem e que almeja ser aquilo que tem que ser o amanhã o outro. É o esforço contínuo para ser melhor, Kardec diz. É aquele que tenta constantemente ser melhor. E ali, naquele momento, chegou o momento assim, agora ele precisava. E ele estava demonstrando que o fato político, quando a gente fala político, não é política dos políticos, tá? Porque política é relação, é coisas relacionais, institucionais. Tudo nós estamos fazendo políticas. Então, eu vou te convidar, fulano, porque eu quero que tu fique na porta e tu na recepção. Isso é um ato político, tá? Então... Não é política partidária, no caso. Isso, não é política de um partido. Política é todas as ações que envolvem relações entre pessoas e que faz com que nós andemos no mundo. Então, é um ato político, por exemplo. Isso aqui que nós estamos fazendo é um ato político. Então, nós convidamos, então nós criamos um cronograma, é uma forma política de se trabalhar, né? Então, aí o que acontece? Só que ele estava numa condição de um facilitador. E agora ele estava na condição de uma pessoa que precisava de ajuda. Então, e essa migração de sair de uma postura para outra não o torna menor. O que torna melhor é a arrogância, gente. O que torna uma pessoa pequena, piegas, é arrogância. A Joana chama esse tipo de postura pessoas que acham que não podem e não vão mudar nunca, sabe como? Pigmeus da alma. Pigmeus da alma. Sabe? Então, ela chama isso de esse é o fraco. A pessoa que acha que não vai cair, que não pode melhorar, ou que olhar o seu irmão, sabe? Agora chegou o teu momento de receber. Tu deste tanto, agora chegou o momento de tu receber. E logo depois que tu sair disso, tu retoma a caminhada. E esse é um grande chamado para nós, assim. Isso é verdadeira fraternidade espírita, e é assim que os espíritos se atraem por todos nós. É pela honestidade que nós temos conosco mesmo, né? Quer falar mais alguma questão, Lisiane?
Está com 3 minutinhos, Fabiano. Dá para fazer uma perguntinha a mais. Alguém tem mais perguntinhas aí? Uhum. Dona Rosa não está por aí hoje? Acho que a senhora Rosângela tem que abrir o microfone, ela queria falar. Ô, Rosângela, tu quer falar um Abre pouco? para ela, se ela não consegue, abre para ela, Homero. Clica ali e abrir, por favor. Eu acho que ele não consegue, Fabiano, ele consegue fechar, mas abrir não. Ah, tá. Então, Então, não dá para abrir, só fechar. Rosângela faz assim, ó, só toca na tua tela e aí vai aparecer ali a bolinha do microfone e tu aperta em cima. Só toca em qualquer lugar na tela. Oi? Tá ouvindo? Pode falar? Ah, sim. Sim, pode falar. Não tava, clicava aqui e não conseguia. Assim, ó, em que momento seria o ideal, por exemplo, ser afastado, no caso, com problema assim, digamos que o trabalhador não esteja se sentindo bem, né? Ou, de repente, está acometido de uma depressão, de uma obsessão. Que momento seria o ideal de realmente ele se afastar, sendo que quando a gente sabe que trabalha, a gente recebe aquela luz, né, para trabalhar. Exatamente. É que o que a gente identifica como trabalho, o momento de se retirar também é trabalho. Às vezes a gente pode dizer assim, ah, não, eu só trabalho quando eu produzo, mas constantemente a gente está produzindo mesmo não estando trabalhando, né? O ideal é sempre conversar com essa pessoa em particular. Se nós temos que fazer essa intervenção, né, com ela, em particular, chamar ela. Agora, se é ela sozinha, ela pode chegar, olha, eu não estou bem, eu preciso agora do momento comigo. E eu quero tirar essa orientação, quero passar por esse processo. Isso é ela com ela. Agora, se é nós que estamos vendo uma situação e aí, cara, compete a gente, né, a não deixar a pessoa ficar enlouquecida naquela questão que ela está, chamar ela no particular, sim, aí sim entra a questão do cargo onde tu está, a tua responsabilidade, aquele grupo de pessoas. Então, vamos chamar ela no fraternalmente para poder dizer, olha, minha irmã, tu está fazendo isso, ou meu irmão, e é necessário que tu saia para fazer o acompanhamento. Né? Aí, claro, se a pessoa aceita ou não, daí aí já não é mais da nossa responsabilidade. Mas tudo sempre sendo feito assim, com honestidade, com amor, com carinho. E a gente tem que entender que ao mesmo tempo em que ela se desliga, ela também um dia vai voltar, tá? Nós temos que cuidar disso. Sim. Não desligar uma pessoa e nunca mais. Então, sim, a gente precisa, porque trazê-la de volta. Nós precisamos buscar os nossos irmãos, sempre buscar, né? Fazer ele voltar. Mas porque às vezes a gente fica em dúvida, né? Assim, às vezes tu afasta, né, o trabalhador, mas de repente, ao invés de ajudar, tu pode prejudicar, né? Exato, a gente pode mandar embora a pessoa, uma pessoa que estava servindo e que apenas naquele momento precisava de ajuda. E às vezes ele trabalhando, né, até receberia mais do que se não estivesse trabalhando, né? Exato, e sempre cuidando, né? Se a pessoa, ela, por exemplo, estou passando por um problema emocional, lembrando sempre, lembre Filomeno, a dor faz parte dos nossos roles. Não é porque eu estou sofrendo que eu vou parar agora a minha vida. Eu tenho que trabalhar na rua, na casa espírita, porque, gente, às vezes, digamos assim, eu vou usar uma expressão agora aqui, esta picância da dor pode ser o feeling que nós precisamos para fazer a boa palestra, para dar a boa palavra. Porque daí eu sei o que é o sofrimento, né? Exatamente. Então, se eu me isento desses sentimentos, como é que eu vou falar para alguém? Ah, não, eu não posso sentir nada, eu tenho que estar 100% bem, então não vai trabalhar nunca.
Às vezes perdeu aquela oportunidade que era naquele momento, né, que ele deveria fazer, né, aquele trabalho. Exato. Isso. Por isso, assim, qual é a interpretação da dor? O que tu está sentindo? Ah, eu estou, assim, muito triste porque desencarnou, vamos supor, né? Alguém lá. Então, olha, o luto, ele é eterno, né? A gente sempre vai sofrer a falta daquela pessoa. Como é que tu está trabalhando isso? Tu precisa de um tempo para te reajustar consigo própria? É justo e é natural. Mas sempre entenda que nesse momento tu só pode ajudar aquela pessoa que foi e a ti mesmo agindo no bem, né? Transformando essa dor em esclarecimento para o outro. Porque a dor vai sentir, né? Sim. Tá certo. Fabiano, chegamos ao nosso horário. Chegamos ao nosso horário. Só mais uma questão assim, tá? Que eu acho que é importante, que quando um trabalhador se afasta por algum motivo, quando a gente sempre tem que acolhê-lo de volta com carinho, porque a gente tem aquela falsa ideia de que ninguém espírita não pode adoecer, quando adoece é um fraco. Então a gente tem que tirar essa coisa nossa, sabe? Claro. E quando ele voltar de braços abertos. Seja bem-vindo. Exatamente, claro. Agora tu está voltando, a tarefa te espera, sabe? E não tem ato mais grandioso, porque está vindo uma pessoa com uma carga de trabalho, porque ela reencarnou para isso. O médium ele está lá no livro Domínios da Mediunidade. Milhares de médiums saem daqui com a tarefa. Como é que nós vamos fechar a porta? Né? Sim. Sendo que muitos já sucumbem, né? Muitos já sucumbem, né? Isso, imaginem assim, eu fecho a porta porque acho que a pessoa está só doente, obsediada. Ok, ela não quer. Aí eu jogo ela à mercê da obsessão na rua, a própria sorte, não posso, né? Claro. Claro, se for a escolha dela, ela quer assim, sabe, a gente não vai interferir, mas a gente sempre vai procurar tentar o máximo. Isso não é piegas, tá? Isso aí é cristão, é um ato cristão. Sim. Vamos acolher. Olha, tu não veio nunca mais, né? Mas não tem problema. Que bom que tu voltou. Claro. Que bom que tu voltou. Sim. Tá bom. Tá certo. Certo. Ok, pessoal. Chegamos ao nosso final. Vamos agradecer a Deus e a Jesus, elevar o nosso pensamento. Agradecido, Pai, desse momento de reflexão, dessa doutrina maravilhosa, que nos ajuda, nos orienta todo dia e nos dá aquela oportunidade de sempre nos melhorarmos e nos tornarmos cristãos melhor. Obrigado, meu Deus, obrigado a Jesus. Obrigado por essa noite e que possamos estar aqui, Pai, todos nós, na próxima quinta-feira, tentando nos melhorar, tentando crescer como espírito. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, amigos. E assim queremos encerrar o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Uma boa noite, um beijo no coração de cada um. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito bom.